Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da Altivia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, há 10 anos no ar, ininterruptamente pela Altivia TV da internet e também ingressando no seu segundo ano pela Rádio Agro Hoje. Nesta edição do Agropapo, nós vamos falar aí sobre novidades em termos aí de sistemas, plataformas dedicadas à gestão da atividade agropecuária, do negócio rural, integrando tanto a parte de campo quanto a parte também da própria gestão financeira do negócio. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o CEO da Kemp, o Rogério Moraes. Rogério, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Ô, Ronaldo, tudo bom aí? Como é que tá? Muito bem. Bom, para a gente começar, meu caro, queria que você contasse um pouquinho aí quem que é a Kemp, que a gente já bateu um papo rápido aqui também nos bastidores, que Aham. começou aí no segmento aí da construção civil e agora amplia aí os tentáculos também para o agronegócio. Bom, vamos lá. Eu possuo uma empresa que chama Kemp, que é uma empresa de projetos de arquitetura e engenharia, né? A gente faz projeto e gerencia a obra. Já está há 20 anos no mercado praticamente. E aí, para a gente controlar a Kemp, a gente há 12 anos atrás, quase 13, desenvolveu uma plataforma que chama hoje o WorkCamp, que ela derivou da própria Kemp. Para controlar um volume de projetos e obras que a gente fazia, que a gente atende a rede de varejo, né? Então, o varejo brasileiro ele tem um volume em grande escala. A gente tinha que ter uma ferramenta que fizesse a gestão de todos os funcionários, equipes, projetos e gerenciamentos de obra. E essa ferramenta foi sendo desenvolvida para a construção civil. Aí, em um determinado momento, eu e a minha esposa, a Bárbara, a gente queria montar algo fora da construção civil. A gente decidiu fazer alguma coisa no agro. O meu Como é que foi irmão. esse pulo do gato aí de criar um módulo para a agricultura? Então, como a gente criou esse pomar há 12 anos, 13 anos atrás também, o meu irmão, ele morava em Santana do Livramento, né? Então a gente decidiu montar um pomar. E na pandemia, a gente precisava fazer a gestão desse pomar. E a gente decidiu usar uma ferramenta que a gente já tinha, que é o WordCamp, para fazer a gestão do nosso pomar. Uhum. Quando a gente chegou lá, a gestão era em caderno, papel, ficava na mente do tratorista, as receitas por mensagem do WhatsApp, enfim, a organização do pomar ela não era estruturada. Uhum. E isso é um grande problema, porque hoje tudo que não tem dado e não é estruturado, você às vezes pode ter um custo maior, né? Uhum. E a gente implantou a ferramenta iniciando pela área de compras. Então, a Certo. gente pegou a informação que todo mundo tinha em planilha, em papel, elencou tudo, planilhou tudo e unificou essa informação. Daí, com a informação, com o dado estruturado, a gente começou a usar algumas ferramentas do WordCamp para começar a administrar essa gestão. Uhum. Então, a compra de óleo diesel para os tratores, a compra de insumo, adubo, defensivo, tudo isso foi entrando num controle unificado. E aí, de bate-pronto, a gente já começou a perceber que a gente podia fazer compras mais assertivas, compras mais programadas, poderia fazer melhor as licitações para poder as cotações, né, para poder comprar em lugares diferentes, frete por causa de distância. E aí, com base na área de compras, a gente começou a perceber que precisava ampliar esse consumo, esse controle para o campo. Uhum. Aí a gente partiu para fazer a parte de controle do campo. A parte agronômica também, né? Sim, e aí, Uhum. como tem a parte do campo, aí tem a parte do agrônomo das receitas que ele passa, das informações, das vistorias técnicas.
Daí a gente começou a desenvolver um checklist de vistoria técnica, depois um checklist de ações no campo, e aí a informação ela foi gradativamente se conectando, porque o agrônomo passa uma receita para fazer um tratamento, e aí essa receita vai para o sistema. Aí essa receita ela vai consumir um produto, consumir um óleo diesel, consumir uma hora de um funcionário. E aí isso tudo tinha que ir se conectando. Uhum, E aí a gente desenvolveu também algumas ferramentas para o funcionário poder preencher a hora que ele inicia serviço, termina. Aí a gente colocou GPS nos tratores para poder controlar o horário de início de pulverização, horário de fim, horário de parada para reabastecimento. uhum. Então, cada nova ferramenta a gente via que precisava de uma nova adaptação ou atingir um novo setor no pomar. Uhum. E como é que foi assim essa, vamos dizer assim, porque na agricultura, como você muito bem pontuou aí, você ampliou, vamos dizer assim, o alcance das funcionalidades para uma parte mais de campo mesmo, agronômica, né, e tal. Como é que foi, vamos dizer assim, essa transição, vamos dizer assim, né? Porque uma coisa é o segmento, todos os segmentos produtivos têm as suas partes similares, mas também o agro tem muitas especificidades também, né? Como é que foi essa transição, vamos dizer? A gente envolveu a nossa equipe, envolveu o agrônomo, Uhum, pegou todos os materiais que a gente tinha, né, fez um mapa daquilo, e aí, com base na informação, como o WordCamp é uma ferramenta de gestão, a gente fala que ela é um livro em branco, que uhum, você edita o que você quer, que campo que você quer, como você quer olhar aquela informação. A gente fez um piloto, fez alguns testes, foi lapidando essa informação, porque na construção civil a gente usa um tipo de insumo e no agro outro, é um tipo de mão de obra e tempo, e no agro é outro. uhum, Com a equipe e com o agrônomo foi feito esse mapeamento e a gente começou a usar a ferramenta. Então, por exemplo, lá a gente começou a fazer o checklist de pulverização. Então, o tratorista, a hora que ele termina uma pulverização, ele já preenche hora de início, hora fim, orímetro, a receita, qual quantidade de produto, ele já termina esse checklist. Isso já é integrado com o estoque, já é integrado com a área de compras, que são conectados. E aí, putz, se o tratorista terminou lá de preencher esse relatório, cara, mas quanto ele consumiu de óleo diesel? Aí já conecta com o óleo diesel. Como é que precisa fazer tal coisa? Então a gente foi conectando essas ferramentas. Aí tinha uma dificuldade também, como você vai fazer para a equipe de campo usar a tecnologia, né? Que às uhum. vezes existe um pouco de dificuldade. Tem um Daí desafio para cada, de evangelização aí, né? aí para cada tipo de ferramenta a gente criou um QR Code que cai direto na aba que a pessoa precisa preencher. Então, por exemplo, no trator tem um QR Code que o cara, a hora que ele abastece, ele preenche lá, abastecimento. Aí tem outro QR Code, pulverização, roçada, a adubação, que nem para colheita tem um que é levar a caixa para o campo, trazer a caixa do campo, colheita por linha. Aí o funcionário tem o seu celular, tem alguns que usam o próprio celular que a gente fornece também. Ele põe no QR Code, já cai na página. Aí seria como se ele fosse preencher o próprio caderno de campo Uhum, ou uma ficha de campo. Ele já preenche ali online. Porque tinha uma dificuldade no começo, para a gente que tem mais facilidade com computador e com tecnologia, a gente entrava numa aba, na outra e chegava onde a gente queria. uhum. Para a pessoa que não tem tanto conhecimento, às vezes ele se perdia para entrar no sistema e chegar até onde tinha que preencher. Aí o QR Code Ajudou resolveu nisso, a né? gente, porra, muito, cara. Muito bom. Então E a pode falar. gente hoje a gente consegue controlar tudo, desde Uhum. a equipe, desde o insumo, o quanto usou, quanto tem em estoque,
O caderno de campo, vamos dizer assim, ele fica online, meio que em tempo real, quase, né? Porque cada atividade, a gente tem uns combinados, que cada atividade, no final do dia, se preenche o que foi feito. Colheita, a gente acompanha também, a gente mexe com laranja, né? Da área da citricultura. Sim. Então, a gente consegue olhar tudo isso. E aí, com Eu base no queria pegar dados... esse ponto exato até hoje. Como foi vamos dizer assim, um produto que nasceu de uma experiência própria tua como agricultor, né? Tal, Aham, um agricultor, vamos dizer assim, você até me corrige se eu estiver errado, mas um agricultor de pequeno porte, de um exato. produto de agricultura familiar e tudo. Imagino que essa tua solução aí da WorkCamp possa ser acessível também para o agricultor familiar. Pode. No meu caso é até engraçado, porque eu não sou do agro, não Uhum, sempre vivi na cidade de Pedra, a gente fala, né? Sempre sim. em cidade grande. E aí eu montei esse pomar em Santana do Livramento, e em um determinado momento, na pandemia, eu fui para lá. Então era aquilo, cara, eu não entendia nada, não entendia de orímetro, de insumo, de trator, de pulverizador, nada, não entendia Uhum, zero. Para mim era assim, você plantava uma árvore, uma semente, nascia a árvore, você colhia o fruto e não sabia quantas uhum, atividades tinha, né? Então, o que ajudou foi isso, porque eu não conhecia nada da entendi. área. Então, eu Uhum, fui trabalhando isso para ficar uma forma simples para mim, que não entendia, simples para a equipe que vai preencher. Então, a gente tentou criar algo mais simples possível, mais dinâmico possível. legal. Então, a gente pegou o que tinha da construção civil e Uhum, foi adaptando. É claro que ela teve uma transformação, porque uhum, conforme você vai tendo mais experiência, você vai melhorando. Mas hoje a sim. gente usa a ferramenta, cara, de forma unificada. Tudo no Uhum, nosso pomar hoje, ele passa pelo WordCamp. bacana. E como é que é o modelo de contratação? É uma assinatura por tempo? É por hectare? Como é que funciona? A gente tem uma assinatura por usuário, Uhum, entendeu? E faz ele por usuário, não é nem por área, nada, porque ele é uma gestão de dados, né? Então ele é mais uhum, informação. Tem relatório fotográfico também, relatório de campo, enfim, mas ele é por usuário. Então o tratorista é um usuário, uhum, a gestão é e aí ele é dividido por instâncias de aprovação, pessoas que têm acesso a determinadas áreas ou não. Então, hoje no nosso pomar é um pomar pequeno, como você disse, ele é familiar. A gente tem mais ou menos aí uns 18 hectares de área plantada adensado, né? A nossa uhum. cultura, a gente fez um adensamento e ele é um pomar pequeno. Então, hoje eu tenho mais ou menos, diria, uns 9 usuários. Perfeito. Seria eu, a minha esposa, que faz a parte da gestão administrativa, 2 caras que fazem vendas e a equipe de campo, entendeu? Que se dividem. E aí toda a informação fica lá. Eu tenho um usuário para contabilidade, Uhum, que ela acessa a minha ferramenta para extrair a informação. Então, acabou aquela coisa também de ficar mandando todo mês ou de 3 em 3 meses um pacote de informações para a contabilidade. uhum. Tá Então, a gente certo. controla tudo, despesa, que nem eu me desloco, o vendedor se desloca, às vezes vai para Porto Alegre, enfim, Uhum, para fazer vistoria, para fazer venda, ele lança tudo no sistema, já recebe um reembolso, o funcionário tem uma conta corrente dentro do sistema de crédito e débito, tudo isso já vai para a contabilidade, então eu digo que hoje é facilmente controlado, a gente consegue saber quem está fazendo o quê, quem fez o quê, uhum. chuva, a gente E, tudo insere sim, no e o sistema interessante, também. é que pode ser acessado, acessível, enfim, a um produtor de menor porte, né? Que é um grande desafio exatamente do agro, que é levar esse tipo de tecnologia
para o produtor de menor porte, a inclusão digital, né? O grande já tem isso, ele já consegue, enfim, o grande desafio é fazer, ampliar, é fazer essa democratização desse tipo de ferramenta. Olha, Rogério, É isso mesmo. E assim, ó, a gente teve uma redução lá de mais ou menos do custo em 25% a 30% na hora que a gente compilou toda a informação, comprou melhor, trabalhou melhor a informação, com certeza você vai reduzir custos, certeza. Muito bom. É Olha, isso. já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Por favor, deixar o espaço aberto aí se você quiser deixar algum contato da Kemp, por favor. Bom, eu que agradeço a oportunidade aí, você que é um produtor pequeno e quer ter, vamos falar, na ponta do dedo, que não é mais na ponta do lápis, né? O controle, o WordCamp, ele é uma boa ferramenta. O WordCamp escreve WORKEMP, wordcamp.com.br. É isso. Muito bem. Dado o recado, e assim encerramos. Obrigado, Ronaldo. Mas nós que agradecemos. Boa semana aí. E, dado o recado, encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau.